pessoal do Rio Grande do Sul, a gente tem uns quilômetros lá. Eu vejo bastante. E aí, aí eles pediram para passar, principalmente dos animais. E lá na Bahia a gente já falou também. Cadê as bexigas? As bexigas do flash? Pega a sua, né? É que a põe ali no aqui, que eu já. Já pegou? Eu já Sim. Mas olha, eu vou ficar sozinho aqui aparecendo. Vai ficar aqui do meu lado. Ninguém tá aparecendo, não. Ninguém tá, não. Eles estão tudo aparecendo. Faço a maquiagem. Eu estou sem o meu relógio. Então me avisem quando for 8 horas. Tá 7h30 já? Cadê a Carol? Como que a gente chama Carol, Renata? Carol, Renata, eu chamo duas. Você liga aí pra gravar? Já tá, já. Tá? Não, tá gravando? Já, olha. Tem que tirar essa parte. Essa parte eu vou tirar. Tem que editar depois. Ao vivo não dá pra ver. Dá sim, não sei. Então vamos lá, hoje vamos falar da espiritualidade dos animais. A Renata, como não vai falar, então eu vou fugir do assunto que ela estava falando e vou falar outro assunto. Tá. Eu estava vendo aqui, vou falar um pouco da evolução. A evolução de todo mundo, né? Nós estamos chegando perto do dia, né? 23 de julho, que é o dia da reunião, né? Do pessoal lá em cima. Fazendo aqui. Que vão decidir, né, o futuro do planeta, né? Se vai continuar do jeito que está ou vai mudar. Então vamos entender um pouquinho. E foram várias coisas também que me fizeram falar disso aqui, até cair a abrir a página meio certinho. Porque eu vejo agora uma senhora que fez eutanásia num cachorro. Eu cansei de falar para ela, não faça eutanásia dos seus cachorros, não faça eutanásia dos cachorros. Ela estava sofrendo muito, eu tive que botar para dormir. Falei, tudo bem. Aí até brinquei, falei, Renata, o que você acha? A Renata falou, eu falei, eu também acho que ela já se defendeu toda, porque... não, eu também acho péssimo, você fez muito bem, você vai pagar, é seu karma, vai pagar isso daí sim que você fez. Ela ficou meio assim, mas se ela não soubesse que fez eutanásia de um animal, se ela tivesse visto, aquela Ângela não escutou. Porque, se ela... ridículo a pessoa saber que não é para fazer eutanásia, falar que é protetora, falar que é um monte de coisa e fazer eutanásia do animal. Estava sofrendo demais. O que estava sofrendo? O cachorro tinha 18 anos, cheio de tumor, estava morrendo, só isso. Não pode esperar um pouquinho? Então isso é evolução. Outro que falou do sofrimento dos animais. Animal não sofre. Animal não sofre. Então vamos lá. Aí eu abri e saiu bem nessa página. Nesses seres... o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, tá? Nesses seres animais que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, desenvolve a consciência pouco a pouco de si mesmo e da própria individualidade. Então o que os animais estão fazendo? O que é o princípio inteligente? Vamos dizer assim, um pouquinho de Deus que você tem, que recebeu quando você começou nessa jornada de espírito, que você tem que devolver para Deus grande. Você sai de uma centelha e vira uma constelação. Não sei se isso foi o Yosef que falou, achei sensacional. Você sai de uma centelha. O que é uma centelha? É uma faísquinha. E vira uma constelação. O que é uma constelação? É uma coisa muito grande. Então, e é isso que você vai, recebeu para devolver. Aí, já me lembrei da parábola. Não tem uma parábola que Jesus falou, eu não sei como é que chama a parábola, que ele pegou e o dono, o mercador ia viajar.
ele ia viajar e ele falou assim, eu vou viajar e vocês vão cuidar, os servos dele cuidarem do negócio. Aí ele deu 100 moedas para cada um. Aí o cara falando, eu recebi, ele era muito severo, muito bravo, falou assim, todo mundo ficou com medo. O primeiro o que fez? Pegou as 100 moedas e enterrou. Falou, não, esse aqui está protegido, não vou perder nada, a hora que voltar eu devolvo. O segundo e o terceiro compraram coisas e venderam. A hora que o mercador voltou, o cara falou, não, tá aqui, as suas 100 moedas. O cara falou, que absurdo, você guardou as 100 moedas. Um cara 100 moedas, o outro 70, o outro 130. Aí o cara falou, eu consegui manter as 100 moedas. O cara falou, não, que absurdo você ter feito isso, porque eu te dei um presente que era para você trabalhar, para você se desenvolver. Mesmo se você perdesse, estava bom, como um deles que perdeu, ou outro que ganhou. Então o importante é quando a gente recebeu essa centelha divina, é trabalhar com ela, desenvolver ela. Porque uma hora que você perdeu 70, você vai ganhar depois. Então é isso que eles estão falando. E é isso que fala, nós estamos aprendendo, pegando esse princípio inteligente e transformando. E começam nos animais. Então, consciência pouco a pouco de si mesmo e da própria individualidade, ensaia para a vida. Então, um animal é que começa a aprender o que é a vida. A vida real, a vida em que se reconhece enquanto espírito, em que se reconhece sua verdadeira essência, em que compreende sua razão de existir, em que entende a existência de Deus e passa a caminhar já é de forma lúcida no rumo da própria paz. Então, além de você receber a centelha divina, você tem que trabalhar, você tem que se desenvolver, você tem que caminhar no rumo da paz. Reconhecemos sem dificuldades que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força de lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu. Então aqui é falando que a gente precisa progredir, cada um progride do seu jeito, na sua velocidade, inclusive os animais. Aqui, livro, O Problema do Ser, do Destino. Esse livro aqui é o Evangelho dos Animais, lá da Ciano. Tá? Então eu só estou lendo. Não estou lendo a explicação, estou lendo os tópicos que ele coloca. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, o animal não tem consciência de nada. Ele simplesmente está, como ele diz aqui, sonhando. A planta, ela está dormindo, mas ela tem um espírito. O animal, ele está sonhando. O que é sonhar? É aprender, é trabalhar. No homem que você vai começar a ficar consciente. O animal, ele vive, né? O humano, ele planeja a vida. Exatamente. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. O princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, é aquela coisa, no animal, ele está testando como é que é viver, por isso que ele vive menos, por isso que ele experimenta as coisas. Com a consciência de sua existência e de sua individualidade, o princípio inteligente sofre uma transformação que se torna espírito com letra maiúscula. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. O homem, a consciência do seu no homem, o homem possui a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, bem assim, o animal, ele não sofre porque ele está simplesmente aprendendo. Quem sofre é quem sabe o que está acontecendo. Então não tem um sofrimento, olha, ele está lá abandonado. Não, ele está passando por aquilo que quer. Quem sente o sofrimento é a pessoa que está vendo ele abandonado. Olha, ele está doente. Não, é normal para ele isso, é uma fase da vida dele.
que a hora que ele chegar no homem que ele vai poder escolher. E tinha uma passagem que eu li antes. Ó, é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, aos pouquinhos é que eles vão se individualizando. Os animais possuem a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, tá tudo, o que acontece é isso. O animal está aqui para aprender lições. É que nem, vamos lá, é que nem o animal está fazendo o primário. Todo mundo tem que fazer primário, para depois quer fazer pelo menos para saber escrever e ler. Dá para viver sem isso? Dá. Mas o correto é você ir passando por fase, mesmo que seja uma fase menos mais sofrida. Esse é o problema. As pessoas, mas não é que é mais sofrida para a gente que está vendo, mais complexa. Então, eu acho que é isso que é importante. Poxa, mas o que... Tá. Graças ao processo de individualização do ser, trabalhando para vencer o meio hostil dos demais espécimes, é nesses seres animais que estás longe de conhecer inteiramente que um princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, ensaia para a vida. Um homem tem consciência do futuro. Aí, o que eles falam muito, isso, que aonde que o homem diferencia do animal? Na capacidade de se individualizar, na capacidade de escolher. E como é que o homem consegue escolher? Isso que era um ponto. Como é que o homem consegue escolher? Livre-arbítrio, opção. Sim. Mas baseado no quê? Na consciência. Na consciência. Isso. E como é que você desenvolve consciência? Refletindo. E por que ainda tem gente que mata o outro, rouba o outro? Porque é um juízo. Aí ele chega à conclusão de que aquilo é o melhor. Ele não conseguiu refletir a ponto de enxergar o próximo, de enxergar o outro. Da empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse O animal não faz a mesma coisa? Sim. Instintivamente. Certo. Mas instintivamente sem a maldade. É o animal. E o que é evoluir então? Defesa dele do animal, E o que é evoluir então? Eu acho que o foco principal da evolução eu associo à empatia. É uma coisa que o animal não consegue fazer, né? Que se colocar no lugar do outro. Sim. E o humano, quando ele adquire quanto mais ele adquire essa capacidade, mais ele evolui. Eu Sim. acho. A mente é a evolução. Sim, expansão da consciência, você saber o que você está fazendo aqui nesse planeta. A empatia que ela fala é você se colocar no lugar do outro. Mas como é que você sabe se esse outro é certo ou errado? Você vai julgar aquilo para você, né? Quando você coloca no lugar do outro, você vivencia aquilo que o outro pode estar sentindo, mas dentro do seu juízo de valor, né? Do que você tem de bagagem. Quanto mais a gente tiver bagagem, experiência, mais a gente consegue interpretar isso. E aonde a gente adquire bagagem? Vendo, às vezes sofrendo, às vezes ouvindo. Fazer encarnações. Só isso? Karma. É só você reencarnar que você já evolui. Não, errando e acertando. Errando e acertando. A gente pode, eu falo muito isso das questões da minha vivência com meu pai, né? Meu pai sempre diz assim, já fiz isso, eu sei que isso não dá certo, é pra você não quebrar a cabeça de novo. Eu sempre falei pra ele, eu quero quebrar a cabeça porque o que deu pra você pode não dar pra mim. Eu sempre fui teimosa, né? Mas acho que estou errada em vários aspectos, porque eu acho que a gente tem duas formas de aprender. Ou a gente sente, a gente tem a dor, a gente vive,
Ou a gente tenta aprender com a experiência do outro. Aí depende da nossa capacidade reflexiva, sensível, de compreender que a gente não precisa bater a cabeça, que já sabe alguns dos caminhos. E o outro é quebrando a cabeça, rachando e cicatrizando. E qual que será que aprende melhor? Na dor. Infelizmente, esse é o erro. Na verdade, onde você aprende? No conhecimento. Onde é que está o conhecimento? Nas vivências do outro. No estudo. O outro já deixou. No estudo. Você reencarna, mas você reencarna estudando. Por exemplo, um cara estudando assim, não só da vida, mas o estudo de livro, na leitura, na conversa. Então, é isso que às vezes as pessoas, pelo menos eu vejo assim, a pessoa quer evoluir sozinha. Por exemplo, eu quero montar um negócio, que nem antigamente a gente fazia, que nem eu fiz. Vou lá, alugo uma casa e começo a fazer atendimento. Eu vou aprender, eu vou fazer direito, eu vou evoluir, tanto que nós chegamos aqui. Agora, se naquele tempo que eu tivesse, que eu estava lá, eu fosse no Sebrae, pegasse as experimentos, conhecesse, aprendesse e voltasse, e fizesse diferente, não seria diferente no final? Você teria mais bagagem para lidar com a Então, situação. o que está faltando sempre, é a mesma coisa até que eu gravei um vídeo hoje falando de doença, é estudo. Estudo. As pessoas têm tudo. Depois que, aqui nesse livro, se vocês vão ler, ele fala muito do espiritismo. Que depois do espiritismo tudo mudou. Inclusive fala aqui do tal de Eurípides Barçanufo, que é um cara que escreveu bastante coisa, que está lá mudando coisa ainda. Acho que ele já está em outro órgão e tal, trabalhando em outro órgão. Fala assim, olha, depois que o homem está no ponto morto agora, entre o homem primitivo e o homem de regeneração. Então o espiritismo veio para trazer esse conhecimento, para levar ele para frente. E isso é verdade, para quem é espírita. Mas tem todas as outras. Aí eu vejo, por exemplo, os ensinamentos do budismo. Do budismo, Buda foi 2000 anos atrás também que falou, do hinduísmo, falam de toda essa evolução há 2000 anos. Então não é só o espiritismo, mas qualquer doutrina, qualquer conhecimento que te ensine. Então não adianta, não dá para evoluir nessa vida sem estudo, sem pegar um livro e ler, ou sem conversar com as outras pessoas, sem tentar, que nem se conversar aqui, tá? Então não tem jeito de evoluir sozinho. Quer dizer, tem jeito de evoluir sozinho, mas é assim, você vai aqui, bate aqui, vira aqui, bate aqui. Se você for orientado, você evolui muito melhor. Então, o que falta às vezes para as pessoas é humildade de perguntar, sabe? Mesmo com uma criança, eu vou falar da minha experiência, como é que eu melhorei muito sendo veterinário. Quando eu me formei, eu montei minha clínica, fui trabalhar nos lugares, trabalhava em 2, 3 lugares, aí eu montei a minha clínica. O que aconteceu logo em seguida que a gente montou a clínica? Então? Montaram uma feira de cães e companhia, era no MAP, aqui em Santo André. Quem conhece vai mostrar a idade, que o MAP já não existe mais, tá? E assim, o que tinha? Tinha criadores, que os caras criavam há 20, 30, 40 anos cachorro. E eu fui lá de veterinário da feira. Cada cachorrinho que passava, eu não ganhava nada, só fazia propaganda. Eu pegava, atestava que estava bem e liberava. Só que, aí foi uma coisa bem legal que depois me falaram. Eu fui conversar com cada um e escutei dos caras o que cada um fazia.
Ah, eu crio desse jeito. Tinha gente que fazia lá cesárea em casa. Tinha gente que já tinha tratado sinomose. Era sinomose de tudo que era jeito. Tinha gente que fazia de tudo. E eu fui escutando. Isso me fez ter uma visão de tudo. Aí os caras me falaram, você teve humildade de vir falar aqui, porque os veterinários são tudo metidos. Acham que sabe tudo e fazem tudo sozinho. Naquele tempo, há 30 anos atrás, a gente não tinha livros de veterinária. Eu não me lembro de livro de clínica. Não tinha. Não me lembro de livro de clínica naquele tempo. Tinha o Blood, que era de ruminantes. De pequenos não tinha livro de clínica de pequeno. Como é que eu ia aprender clínica de pequenos? Eu pegava, importava um livro que era Current Veterinary Therapy e lia as coisas dos Estados Unidos. Não tinha internet. Eu acho que tinha um livro de clínica. Tinha o livro do Cid Figueiredo de Dermato, tinha o do Walter Maurício de infecciosas e só. Então, se eu não conversasse... Agora, o que a gente tem de vantagem? Na doutrina espírita tem um monte de livro. Do budismo tem um monte de livro. Do hinduísmo tem um monte de livro. E do judaísmo tem um monte de livro. Então a gente precisa começar a estudar. Mas não deixar de lado também a conversa, que é o que se faz nas casas espíritas. Isso é outra coisa que o pessoal fala às vezes, né? Em nenhum lugar o pessoal estuda. A maioria dos lugares estuda. É que realmente os templos de Umbanda estudam um pouco. Que horas são? Tá. Então é isso que a gente precisa fazer, começar a estudar. Então, até quem quiser vir falar alguma coisa dos animais, quem quiser... Por isso que eu passei para a Renata. Porque também falando, você aprende muito mais. Quem quiser falar de quinta-feira, mas vamos estudar, vamos se informar, vamos entender o que está acontecendo, o que o animal está fazendo aqui. Então, mesmo os tutores que não sabem, meu animalzinho está sofrendo, meu animal... Vamos ver o que é sofrimento, vamos ver o que é evolução, o que eles estão fazendo aqui. O duro é que se a pessoa não sabe o que ela está fazendo aqui, imagina saber o que o animal... Aí o veterinário tem que saber tudo isso também. Sabe o que é muito legal quando a gente lida com essas situações de sofrimento, de dor, nem é sofrimento para o animal, essa pessoa, esse animal em fase terminal, que fica um tempão e que não se mexe, que às vezes não come, muitas vezes eu vejo a pessoa mudando o ponto de vista do que é sofrimento para ela também, né? Porque aí a gente conversa, a gente fala assim, você não acompanhou uma pessoa que está em fase terminal no hospital, muitas vezes está conversando com você até o fim, mas está controlada por dor e tudo mais, e a pessoa vai retomando a ideia de algumas coisas. Eu acho que hoje a gente tem muito mais tutores compreendendo esse processo, essa passagem, do que antes, relacionando também, tirando a etapa anterior, que era comum o cachorro morrer e morria de qualquer jeito, ficava lá no quintal. Aí entrou uma fase de superproteção, aí não podia ter dor de forma alguma. Eu acho que a gente está indo agora para um outro momento. Sim, nós estamos entrando no mundo de regeneração. Mas aí você viu onde é que está o processo todo que você falou. A hora que o tutor conhece, você informa ele. Sim. Então, tudo bem, estamos falando de animal, mas para tudo na vida, eu estou com uma dúvida do que fazer, pergunta. Nem que seja para o lixeiro, as pessoas, todo mundo tem alguma coisa para falar. O tutor tem alguma coisa para falar para te ensinar também para o veterinário, tá? E para todo mundo que lida, o seu vizinho vai falar, agora sempre aquele filtro, né? Falou besteira, você sabe que é besteira. Falou da coisa fora de ajudar, fora de... Agora falar, ai tadinho, ai meu Deus, não é assim. Vamos lá, vamos entender o que nós estamos fazendo. Vamos entender aonde a gente está. Nós estamos num mundo de expiação, um mundo onde as coisas são mais difíceis, passando numa fase de transição para um mundo de regeneração.
Um mundo onde as novas coisas, as novas ideias vão surgir, as novas maneiras de agir. Como é que a gente vai saber isso? Olhando? Claro, você vai começar a olhar e vai ver. Mas não é muito mais fácil você ler, estudar, conversar, ver a experiência do outro? Então vamos conhecer, vamos perguntar, vamos estudar. Isso é o básico. Então, essa questão da vivência, ela é tão importante, né? Porque desde que eu comecei, está sendo lançado em fase terminal na minha vida, né? E é impressionante como a gente muda a forma de enxergar as coisas. Eu posso falar de mim. Hoje eu vejo uma coisa completamente diferente. E aí é legal esses exemplos práticos quando a gente está falando dessa questão do que é o sofrimento, né? De como a gente enxerga isso. Agora há pouco, uma colega minha de infância, minha mãe tinha contato com o pai dela, enfim, chegou em mim porque o animal estava com 18 anos e ele tem uma senilidade. O cachorro vocaliza às vezes, roda, mas está saudabilíssimo o cachorro, ótimo. E aí todo mundo, o que você está fazendo? Você é egoísta, que põe esse cachorro para dormir. Seu cachorro está bem, ele dá trabalho para ela. Então ela não consegue dormir, ela tem 2 filhos, enfim, é difícil para ela. Mas ela queria continuar, ela quer continuar. E ela se vê numa situação que todo mundo está criticando, todo mundo está falando, você está sendo egoísta de manter ele aqui. E isso é uma cultura que muitas pessoas têm ainda. Na hora que. Aí ela estava desesperada, ela não sabia se mandava fazer a eutanásia do cachorro ou não. Aí a gente conversou, eu fui na casa dela, aí conversei e tal, contei um pouquinho, falei sobre ele, eu avaliei ele está super bem, né? Ela já tinha feito exames, ele está super bem, não tem nada, o cachorro está ruim, só é velho, tem um quadro de senilidade. E aí ela chorava, mas ela chorava. Ela falava assim, você tirou um peso das minhas costas, porque eu achei que eu estava sendo errada de querer cuidar dele. É difícil para mim? É difícil. Então vamos buscar possibilidades. Vamos deixar ele descansar, vamos dar uma acalmada nele no momento que você precisa dormir. A gente tem remedinho para fazer isso nesse momento. E aí agora ela está tranquila. E ela está cuidando dele, ele está mais calmo, mesmo sem contar com medicação. Ela dava a dipirona porque ela achava que funcionava, e funcionava porque ela achava que funcionava, né? Que a dipirona funcionava naquele caso. E o bichinho fica mais calmo. Agora não precisa nem de medicação, o bichinho está mais calmo, ela está aprendendo. Ela está mais forte, ela consegue argumentar com quem estava criticando ela, apesar de ainda continuar a crítica. Mas assim, é só vivenciando e a gente se beneficia mais ainda. Quando a gente vê a coisa acontecer, com certeza hoje um animal meu vai ser completamente diferente quando acontecer. É importante a gente falar sobre isso, chegar nessa consciência, porque esse livro que você estava lendo, que eu comprei, né, por acaso, eu não consegui ler. Eu não consegui. Todas as partes que mostravam o sofrimento de todos os exemplos que o livro deu, eu já cheguei no final. Por quê? Porque eu simplesmente pulei todas as páginas. Eu não li. A hora que você começar a ler, eu vou chorar, mas eu quero chegar nessa consciência. Mas eu também não lia. Eu também não lia. Eu li uma história, eu parava um dia eu tenho certeza que eu vou conseguir ler todinho inteirinho sem. Porque é a forma de olhar. É a forma de olhar. É a forma de evoluir. Eles estão. Aí é que você vai deixar o bicho parar de evoluir porque ele acha que está sofrendo. Se vocês mesmos no começo não falaram que o jeito mais fácil de evoluir no sofrimento, sim. Não foi falado isso? É que a gente aí vocês não deixam o animal passar pelaquela que não é um sofrimento, que é um aprendizado mais rápido. Ele está evoluindo mais. A história da oncinha que ela falou no outro. Então, entende como. Tão inocente, está sofrendo, tão inocente. Eu penso assim, né? Sim, mas eles são inocentes mesmo, mas eles estão evoluindo. Você entende? Como é que eu comecei? Como é que você evolui? Sofrendo. Agora, com o conhecimento, também evolui. Tá? E aí tá. Agora, nesse planeta nosso de expiação, nesse mundo de expiação, o sofrimento está na frente ainda. Mas nós já estamos passando uma fase que o sofrimento não vai estar mais na frente. O que vai estar é o conhecimento. Então, o que tem pessoas que estão estudando que vão ter que estudar para um mundo que está vindo aí. Se você não estudar, você não vai ficar nele. Se você não aprender, você não vai ficar nele. Se você não acender a sua luz, você não vai ficar nele. Tá? A luz é a luz do conhecimento, a luz do entendimento, a luz do que você está fazendo de verdade.
Entendeu? Então isso que é importante. Então por isso que foi essa conversa. Vocês viram? Ah, nós estamos sofrendo. Vamos deixar o sofrimento e passar para o conhecimento? Beleza? Alguma coisa, alguma dúvida? É como uma criança, né? Exatamente. A protetora. Se não... deixa cair. Se ele cair, vai ter que ralar o joelho para poder aprender. Vai, uma criança que nunca saiu na rua assim, nunca se machucou. A hora que ela sai, no primeiro lugar, no primeiro dia que ela vai na escola, o que ela volta? Com gripe, com febre, com sarampo, com catapora, e nem isso daí, às vezes só uma infecçãozinha na pele ele destrói. Então é isso que a gente tem que falar. Logo, quando não tiver mais expiação, quando não tiver os problemas tão à flor da pele, vai poder só o caráter ficar lá, ele vai estudar, vai ver e vai poder ir. Por enquanto. Agora, se as pessoas continuarem achando, está sofrendo, tadinho, você está impedindo a evolução do animal. Você está se atrasando. Você está impedindo a sua evolução. E o que as pessoas esquecem, a gente é uma coisa só. Você está atrasando todo mundo. O que vai acontecer com você? Vai para outro planeta. Leva para outro, que é o que eles estão fazendo. Que é, de novo, limpando para... Então, vamos evoluir, vamos estudar, vamos parar de sofrer. Que mesmo para as pessoas não tem sofrimento, tem aprendizado. Porque o que fica? Você acha que Deus, Cristo, Jesus, sei lá, cada um, que Deus, Oxalá, ele criou as pessoas para sofrer? O homem que faz o sofrimento. Um ser perfeito não faz ninguém sofrer. Você faz você sofrer. Você faz o animal sofrer. Você faz a terra sofrer. Você faz tudo sofrer. Só que estamos chegando num ponto, de novo, vai mudar. Não vai ter mais sofrimento. Se você continuar com o sofrimento dentro de você, você não vai precisar estar aqui mais, porque não vai ter mais, então você vai sofrer em outro planeta, em outra órbita. É isso que é importante. Bom, vamos descer? Você passa. Hã?